Mais um Food Time começando o nosso bate-papo semanal a respeito do segmento de alimentação. E no nosso programa de hoje, pioneirismo, tradição e experiência. O bate-papo de hoje é com uma indústria que é referência no setor de alimentação no Brasil. Estamos falando da Vigor, sim. Vamos falar com o chefe Leonardo Maciel, formado em gastronomia e pós-graduado em gestão de negócios de alimentação. Há 20 anos no mercado de food service. Leonardo é hoje gerente da Academia Vigor Profissional. Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui no Conexão Riber Foods, no Food Time. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, Leonardo. Bom, eu que agradeço primeiro, a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês e falando um pouco, sobre a Vigor, a empresa, no qual eu represento aqui, falando um pouco também sobre o nosso mercado, de food service, que é um mercado aí bastante desafiador e para quem atua nele faz, de certa forma, bastante tempo, também é uma paixão, Falando por mim mesmo, assim, é o segmento que eu escolhi profissionalmente, então tudo que envolve o setor é meio que por um lado de uma paixão mesmo com relação aos alimentos, Na verdade, eu começo a carreira profissional dentro da gastronomia, Então, eu estudei gastronomia, trabalhei em vários restaurantes em São Paulo e tal, e é uma vida bastante complexa essa nossa de dentro de restaurante, Você tem que abdicar um pouco da sua vida pessoal. Praticamente você vive dentro do restaurante todos os dias, segunda a segunda, não tem Natal, não tem Ano Novo, Enquanto as pessoas estão curtindo o lazer, você está lá trabalhando. E aí eu fiquei quase 6 anos nessa vida trabalhando, trabalhei em vários tipos de restaurantes, foi uma coisa também que eu tomei decisão de fazer, de rodar um pouco para poder entender essa questão de cultura, etnia, gastronomia, E fui rodar e aprender. E aí em um determinado momento me deu um start na cabeça que eu falei, bom, bacana, já entendi a operação, de certa forma eu gosto da rotina, mas também eu preciso de algo a mais, E nesse momento eu saí do último restaurante que eu era chefe, eu entrava só para o pessoal entender. Às vezes a gente fala assim, a galera do, os clientes, os distribuidores, os clientes da indústria não tem tempo para nos atender, não tem tempo para desenvolver alguma coisa diferente. Eu entrava às 7 horas da manhã nesse último restaurante, saía 1h da manhã todos os dias. Caramba, Então assim, que loucura. de segunda a sábado eu cuidava da parte da manhã e depois do serviço da noite. Então, é uma vida bastante dedicada, vamos dizer assim. E realmente você não tem tempo para olhar nada fora além daquilo. E aí, por conta desse contexto todo, eu resolvi deixar um pouco a gastronomia e falei, bom, vou tentar olhar outros áreas, outros caminhos. E aí, quando apareceu na época, em 2009, uma oportunidade de entrar para uma grande indústria, brasileira, e fazer esse trabalho de chefe dentro da indústria, que é o que hoje várias grandes marcas trabalham, Tem essa estrutura como a minha aqui na Vigor, e é o papel do chefe apoiando, ou desenvolvendo os produtos da indústria dentro dos clientes de food service, dentro dos restaurantes, bares, lanchonetes e tal. E aí lá eu fiquei 6 anos nessa companhia, tive vários aprendizados, uma primeira fase, essa parte de consultoria gastronômica, de atender os clientes. Uma segunda fase, eu me especializei em treinamento de vendas, olha que negócio maluco, Não conhecia nada de área comercial e lá eu aprendi por ter esse contato diário com o time de vendas. E aí eu comecei a entender um pouco da rotina, um pouco das dores, o como fazer, técnica de venda, etc. E aí eu associei o meu conhecimento técnico do balcão para dentro do restaurante, mais essa frente que eu aprendi de me relacionar e de entender as dores da área comercial, mais o que eu fui aprender, para dentro da indústria, que era como os produtos eram produzidos e quais eram as diferenças entre a minha marca e os concorrentes que tinham no mercado. E aí isso me deu uma certa fortaleza dentro do negócio de food service dentro da companhia. Eu comecei a me desenvolver. Lá a gente teve um time bastante grande na época de chefs fazendo esse trabalho de consultoria. Eu cuidava um pouco dessa galera, cuidava de treinamento, a gente olhava uma frente de inovação para ajudar o desenvolvimento de novos produtos. Então era um negócio meio 360. Quando você entra para o mundo corporativo, você deixa de ser o chefe cozinheiro, que faz uma boa receita, e começa a olhar
como um todo o negócio. Começa a entender da estratégia de marketing, a estratégia das categorias, a estratégia da segmentação de venda. Então, esse acho que foi o primeiro desafio que eu tive com relação a sair da operação, né, sair de dentro de um restaurante para entrar no mundo corporativo. Né? E aí eu fiquei lá esse período, aprendi esse negócio e aí fiquei viciado. E conta um pouquinho pra gente a história da Vigor, que é uma empresa tão, sabe, já conceituada, tradicional, e a gente gostaria de saber um pouquinho da história da Vigor. Eu tô aqui na Vigor faz 2 anos e 3 meses, né? Então, essa experiência que eu contei para vocês de uma primeira indústria, depois eu tive a oportunidade de replicar em outras indústrias, né? Eu passei por outras empresas, geralmente no setor de proteína animal. Tive uma passagem também por distribuição, que é um pouco que, né, o trabalho que a Ribeir Foods faz. Então eu entendo bastante aí das dores e das oportunidades que a Ribeir tem. Quando você fala de um distribuidor que tem, sei lá, mais de 1.000, 2.000 itens para vender, é uma loucura, né? Sim. Então a gente, como área técnica, tem esse papel de apoiar o pessoal na rua, no dia a dia, na rotina de vendas, a fazer acontecer. E estou há 2 anos e meio aqui na Vigor, né, responsável por essa área aqui que a gente chama de Academia Vigor Profissional. A Vigor é uma empresa paulistana, nascida aqui em São Paulo, com mais de 100 anos de história. Tá? Dentro dos nossos lares, ela é uma empresa bastante reconhecida, né? Tem algumas categorias aí que é líder de mercado há muito tempo, como por exemplo o requeijão, né? O requeijão Vigor, né? Que a gente usa nos nossos cafés da manhã, principalmente em casa, faz acho que 6 ou 7 anos seguidos aí com liderança de reconhecimento do consumidor, em que as pessoas falam, poxa, qual é o requeijão que você leva para sua casa? Vigor, né? Respondendo em pesquisa. A gente tem aqui uma fortaleza muito grande de lácteos, né, iogurtes, que é um pouco da história. A Vigor sempre foi pioneira nesses lançamentos de categoria, né? Então começou como um leite no vidro e fazendo esse trabalho de distribuição, né? Chegando o leite aqui em São Paulo, onde eu estou nessa unidade, por sinal, que é a primeira, a mais antiga. A gente está aqui no Belém, tem mais de 100 anos de história essa brincadeira. E depois foi entrando para o universo do iogurte. A primeira empresa a lançar iogurte natural no mercado. Depois de um período foi a primeira empresa a trazer a categoria de iogurte grego, né? Então, quando a gente fala hoje de grego também, somos referência e líder na categoria. Falar, vamos tomar um iogurte grego, é o grego da Vigor, né? Sem dúvida. E que a empresa foi evoluindo, foi se desafiando, foi trazendo novas categorias no decorrer do tempo, né? Hoje a gente tem uma quantidade de, além da Vigor como marca e Vigor como companhia, né? A gente tem várias outras marcas dentro da empresa. Então, por exemplo, o Danúbio, que é um cream cheese também bastante reconhecido no mercado varejista. E também temos a versão profissional, é nosso, né? A marca, nossos produtos são nossos. Quer ver um outro produto que eu acho que muito provavelmente você já consumiu na sua casa tomando uma cervejinha? Queijo parmesão faixa azul. Nossa! Né? Aquele cilindrinho, um pacotinho. Espetacular. Aliás, tenho na minha geladeira. Então a marca Faixa Azul é a nossa marca de queijos especiais, né? Tem mais de 80 anos no Brasil fazendo queijo, então é uma puta cultura também, uma história assim. O tradicional queijo ralado da Vigor, que é espetacular. O tradicional queijo ralado, que também a gente tem, assim, uma boa distribuição falando a nível Brasil. E é reconhecido por isso, líder da categoria e tal. Então, assim, tem alguns grupos e marcas de produtos aqui que são muito fortes no que diz respeito a varejo, né? E a Vigor também, historicamente, tem uma divisão food service, tem uma divisão profissional que é o qual eu trabalho. Essas marcas se refletem um pouco dentro do nosso portfólio, mas com versões diferentes para poder atender as necessidades dos operadores aí de diferentes segmentos. Então, o Cream Cheese Danúbio, a gente tem ele na versão de 1 kg, para o cara do japonês poder trabalhar. O requeijão Vigor de copo, que todo mundo conhece em casa, a gente tem a versão dele profissional culinária para a pessoa poder fazer o trabalho com a pizza. O queijo parmesão faixa azul, a gente também tem o queijo parmesão Vigor, que são produtos para uso culinário. Então, toda essa expertise e força de marcas que a empresa desenvolveu ao longo desses 100 anos pro consumidor final, também nós temos na versão profissional aqui, e é com esse portfólio que eu e o time, né, de chefes aqui da Vigor
trabalhamos para poder apoiar os nossos parceiros comerciais, como no caso a Riber. Muito bom. Bom, pegando o gancho nisso que você acabou de falar agora, a gente sabe que, por exemplo, na própria Riber Foods, tá? Requeijão e o cheddar são os produtos aí que mais têm saída, tá? Então, pedir para que você dê uma dica para o pessoal aí, como eles podem ser aplicados aí no negócio, tá? Se você tem um restaurante, a aplicação desses dois produtos aí. Esses dois produtos que você pediu aí uma orientação, vamos dizer assim, são produtos que estão muito linkados com duas operações que têm a maior abrangência no país hoje, que é a pizza e o hambúrguer, né? Muito por conta do cenário que a gente passou aí há pouco tempo, pandemia, etc., esses dois modelos de negócios foram os que mais, vamos dizer assim, sobreviveram em relação a todo esse problema econômico que o país sofreu por conta da doença, né? A pizzaria, porque já tinha esse trabalho de viajar, né, de delivery já incrustado, enraizado no negócio, e o hambúrguer, que vem numa pegada nos últimos anos de reinventar o tempo todo, né? De sair do sanduíche tradicional, do x-salada, do x-tudo, e cada vez mais trazendo a gastronomia para dentro do hambúrguer. E esses dois caras não param de crescer, muito por conta desse boom e dessas ferramentas também que o mercado vem desenvolvendo para o delivery, né? O Requeijão Culinário Vigor, para nós é um desafio, né? Um produto novo na empresa, olhando aí todo esse contexto de 100 anos de companhia. O Requeijão Vigor Culinário tem aí uns 4, 5 anos de vida, né? A gente não tinha antigamente esse foco muito no negócio de pizza e vem desenvolvendo um portfólio para isso, tem aí esses 4 anos mais ou menos. Então, acho que a provocação para quem vai assistir, né, a esse nosso papo aqui é deixar com que a referência da marca Vigor que você está acostumado a consumir na sua casa entre para dentro do seu negócio. O requeijão nosso culinário, ele tem as características muito parecidas com o copo, no que diz respeito a cor, sabor, mas com uma versão profissional. Então ele tem uma textura alinhada para fornear, né, num forno a lenha, bater nos seus 400 graus, num forno de esteira, num forno elétrico, não importa. Então ele tem a estrutura da pizza para poder aguentar, né, o calor, e te remete àquela lembrança do sabor do copo que você tem em momentos quando você está com a sua família tomando um café da manhã. Então acho que esse é o grande benefício com relação ao Requeijão Vigor para pizza, né? Ele traz essa característica histórica para dentro do negócio operacional. Faça um teste com o nosso produto, o Requeijão Vigor, contra o que você já está acostumado, mas faça um teste cego, sem saber o que é. Boa. Tá? E aí depois vocês mandam aí pro pessoal da Riber um feedback do que está acontecendo. Porque as características da categoria, eles são muito semelhantes, né, em textura, etc., entre as marcas. É que cada um tem a sua assinatura. E a assinatura Vigor é um negócio muito impactante por conta dessa abrangência nacional que a gente tem na categoria de requeijão.